Olá, você! Sou o Santos, Jorge Santos. Meus amigos, vamos dar sequência de videoaulas da área de conhecimento do Promoqual Vida, gestão da sustentabilidade. Solicito que você se inscreva no Promoqual Vida, acione o sininho para saber da nossa programação e, ao final, avalie se gostou ou não gostou desta videoaula. Em continuidade ao vídeo, pare, reduza os seus impactos ambientais, que já está divulgado. Vamos estudar como identificar e tratar os aspectos ambientais gerados por processos produtivos, de forma a eliminar ou mitigar os possíveis impactos ambientais gerados. Nesta videoaula, abordaremos o tema aspectos e impactos ambientais. Apresentaremos uma metodologia para classificar, avaliar e como estabelecer planos e programas de mitigação para os aspectos e impactos ambientais das nossas atividades. Vamos juntos, então? Meus amigos, quando você desenvolve qualquer atividade no trabalho ou na sua vida pessoal, são gerados aspectos ambientais e, consequentemente, impactos ambientais. Solicitamos que você, antes de assistir a essa videoaula, assista a videoaula, pare, reduza os seus impactos ambientais do Promoqual Vida, cujo link eu deixo na descrição dessa videoaula. É importante ter conhecimento da conceituação de aspectos e impactos ambientais, o que é e qual a abrangência do ecossistema, quem são os causadores e o que gera os aspectos ambientais e o que fazer para reduzir os impactos ambientais gerados. O crescimento populacional e a necessidade de produzir cada vez mais para atender a essa demanda de crescimento, tanto em termos de disponibilização dos recursos necessários para a subsistência da população e também na geração de empregos para que cada ser humano possa buscar o seu próprio sustento, faz com que os aspectos e impactos ambientais cresçam exponencialmente. Para que possamos mitigar e classificar os aspectos ambientais e impactos ambientais, o passo inicial é conhecer detalhadamente o processo produtivo. Qualquer atividade profissional a ser desenvolvida, seja em um escritório, numa fábrica, em um laboratório, e também as atividades domésticas, como limpar, cozinhar, arrumar, almoçar, etc., é necessário a definição de um processo produtivo. No processo produtivo devem estar definidos três aspectos. Primeiro, os insumos são as entradas para que uma atividade possa ser desenvolvida. Compreendem os recursos naturais e artificiais utilizados nessa produção. Os insumos têm grande influência na geração de mais ou menos impactos ambientais. Por exemplo, você pode utilizar para a produção de uma obra formas de madeira
cuja origem seja controlada, ou seja, certificada, ou uma madeira certamente mais barata, mas cuja origem não é conhecida. Naturalmente, os impactos serão diferentes para produzir o mesmo item, né, as formas de madeira. Segundo aspecto, transformação. É a transformação necessária para agregar valor àqueles insumos que acabamos de falar e transformá-los no produto. Quanto mais valor for agregado, maior será o valor a ser cobrado por esse produto. Também nessa fase do processo, suas escolhas podem gerar mais ou menos impactos ambientais. Por exemplo, se os seus produtos são caixas metálicas e você usa chapas metálicas que são cortadas e depois soldadas para compor as caixas, se você usar o corte da chapa planejado, certamente você gerará menos sobras e assim, consequentemente, irá consumir uma quantidade menor de insumos, ou seja, recursos naturais, e também gerará menos resíduos. Terceiro aspecto, produto, é o resultado das entradas e transformações. Em função do tipo de produto, há uma série de requisitos para que o produto conserve a integridade gerada na sua produção. Por exemplo, se o seu produto é o pão produzido em uma padaria e você utilizar plástico como embalagem, seus impactos serão maiores do que se você utilizasse sacos de papel. O tempo de decomposição do plástico é de cerca de 400 anos, dependendo naturalmente do tipo do plástico. Já o tempo de decomposição do papel é de cerca de 6 meses. Quando temos o processo produtivo claramente detalhado, considerando as 3 fases que acabei de descrever, é possível identificar todos os aspectos ambientais gerados em cada fase, correlacionar os impactos ambientais consequentes e, mais importante do que tudo isso, conseguimos classificá-los em função da significância do impacto ambiental gerado. A NBR 14001 é a norma mundial utilizada como modelo de conformidade para verificar se o sistema de gestão ambiental pode ser certificado. Os modelos de conformidade, além da 14001, têm como aspecto comum o processo produtivo, abordado há pouco, e também estabelecem requisitos genéricos de forma a permitir que qualquer empresa, independentemente do seu porte ou do segmento de atuação, possam desenvolver seus sistemas de gestão ambiental e buscar a certificação na norma. Outro item a destacar como comum antes de abordarmos o requisito específico é a utilização do PDCA, Plan do Check Act. O PDCA ele foi objeto de 2 videoaulas aqui do canal Promoqual Vida. Como melhorar a sua vida em 4 etapas, parte 1, parte 2. Deixo o link na descrição dessa videoaula. A ideia é garantir que os sistemas de gestão certificados tenham sempre como meta a melhoria contínua dos processos
de sistema de gestão ambiental propriamente dito. Para isso, citam e utilizam o PDCA. O requisito específico relativo aos aspectos e impactos ambientais da norma da 14.001 é o 612, aspectos ambientais, que é um subitem do requisito 6.1, ações para abordar riscos e oportunidades, que está no capítulo 6 da norma, planejamento. Vou apresentar literalmente o que está escrito no requisito da norma 14.001. Abre aspas, a empresa, considerando o escopo do seu SGA, do seu Sistema de Gestão Ambiental, deve determinar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços, os quais ela possa controlar e aqueles que ela possa influenciar. E, naturalmente, seus impactos ambientais associados, considerando uma perspectiva de ciclo de vida. Ciclo de vida do produto, do serviço. Ao determinar os aspectos ambientais, a empresa deve levar em consideração a mudanças incluindo desenvolvimentos planejados ou novos e atividades, produtos e serviços novos ou modificados. B. Condições anormais e situações de emergência razoavelmente previsíveis. A empresa deve determinar aqueles aspectos que têm ou podem ter impacto ambiental significativo, ou seja, os aspectos ambientais significativos por meio do uso de um critério estabelecido. A empresa deve comunicar seus aspectos ambientais significativos entre os diversos níveis e funções da empresa, conforme apropriado, cada um usando a sua metodologia. Conforme estabelecido no requisito, cada empresa deve manter informações documentadas dos seus aspectos e impactos ambientais associados ao seu processo produtivo, critérios utilizados para determinar os seus aspectos ambientais significativos e também os aspectos ambientais significativos. A norma não define a metodologia, não tem uma metodologia padrão a ser adotada pela empresa para identificar e classificar seus aspectos e impactos ambientais. Entretanto, ela deixa claro que deve ser mantida informação documentada com os aspectos e impactos ambientais associados, ou seja, os impactos decorrentes dos seus aspectos ambientais, gerados naturalmente em função do seu processo produtivo. A norma menciona também que a empresa deve considerar, para definir esses aspectos e impactos ambientais, uma perspectiva de ciclo de vida, mas não indica que deve ser mantida a avaliação do ciclo de vida. Assim sendo, algumas empresas avaliam seu ciclo de vida, mas a grande maioria não avalia. Compete então a cada empresa definir o método que melhor lhe seja adequado ao seu porte, ao seu segmento que atua, etc. Por outro lado, o requisito 612 da norma estabelece que a empresa deve manter informação documentada. Deve é requisito, portanto, deve mesmo. Informação documentada relativa a seus aspectos e impactos, e assim sendo,
a empresa deve estabelecer um procedimento com a descrição do método, da metodologia, utilizado para a identificação dos aspectos, impactos e a determinação dos impactos ambientais significativos, bem como reter o próprio resultado obtido com a aplicação desse método estabelecido. Via de regra, as empresas elaboram um procedimento que denominam de procedimento gerencial ou procedimento sistêmico, de identificação de aspectos e impactos ambientais. O nome varia, mas em torno disso. A título de exemplificação, vamos apresentar um procedimento completo, com a descrição da metodologia a ser utilizada. Naturalmente, não se trata de um padrão, lembro mais uma vez. A metodologia deve ser adequada a cada empresa, em função, já dissemos, do seu porte, do processo produtivo, da missão e da visão de futuro dessa empresa. Vamos então apresentar o modelo de procedimento para identificação e classificação dos aspectos e impactos ambientais numa construtora hipotética, construtora XYZ. Naturalmente, o segmento dessa empresa é a execução de obras, construção. Entretanto, se você olhar a metodologia, é possível você fazer as adequações, adaptações necessárias para a sua empresa. O procedimento ele tem vários itens. O primeiro item a gente chama de matriz de atribuições e responsabilidades. Essa matriz de atribuições e responsabilidade é para descrever quais são as principais atividades e quem são os responsáveis. As atribuições e responsabilidades deste procedimento, agora já estou lendo literalmente o que diz o procedimento da construtora XYZ, as atribuições e responsabilidades deste procedimento estão relacionadas na matriz apresentada a seguir e ao longo dos diversos subitens nele contidos no procedimento. Eu estou projetando para vocês a matriz de responsabilidade, de atribuições e responsabilidades prevista pela construtora XYZ. São duas colunas, basicamente. Na primeira coluna, atividade / evento, e na segunda coluna, responsabilidade. Então, na primeira, descreve quais são as atividades e na segunda, qual é a função ou nível de funções responsáveis pelo desenvolvimento dessa função. Isso é extremamente necessário para que as pessoas, os colaboradores, possam saber qual é o seu papel naquela atividade. Então, eu não vou ler todos, mas, por exemplo, o primeiro é levantamento dos aspectos e impactos ambientais das atividades desenvolvidas nas instalações do escritório central. Escritório central da construtora XYZ. A responsabilidade por essa atividade é dos líderes das áreas e colaboradores que executam a atividade que está sendo avaliada. Aí vou pular lá para o último, implantação de programas e ações mitigadoras. Implantação de programas e ações mitigadoras para quê? Para aqueles aspectos ambientais e impactos ambientais significativos. Lembra que a empresa tem que classificar? Quem é que responde por essa atividade? Pessoa designada no plano de ação. Entendemos que a construtora XYZ estabelece um plano de ação para poder implantar os programas e as ações mitigadoras para aqueles aspectos ambientais e impactos ambientais significativos.
Item 2 do procedimento, siglas e definições. Aí são apresentadas a terminologia, né? Por que essa terminologia é importante? Para que as pessoas tenham aquele conceito de forma detalhada e que haja a democratização da informação, que todos tenham o conhecimento daquilo que se pretende passar. Também não vou ler todos, mas tem alguns que são importantes. Aspecto ambiental, elemento das atividades ou produtos ou serviços da construtora XYZ que podem interagir com o meio ambiente. Avaliação de aspectos e impactos ambientais. Relação de causa e efeito entre a realização de uma atividade, aplicação de um produto ou prestação de um determinado serviço e suas interferências benéficas ou adversas para o meio ambiente, seja de forma programada, quer dizer, aquilo já se tem de antemão que vai acontecer, ou por ocorrências anormais ou acidentais. Andando um pouco mais para frente, emergência, situação em um processo, sistema ou atividade que, fugindo aos controles estabelecidos, possa resultar em acidente e que requeira, para controlar seus efeitos, a aplicação de recursos humanos capacitados e organizados, recursos materiais e, naturalmente, procedimentos específicos. Filtro de significância também é um conceito muito importante, é o conjunto de parâmetros utilizados pela construtora XYZ para avaliar se o aspecto impacto é significativo ou não. Impacto ambiental é qualquer modificação no meio ambiente, seja adversa ou benéfica, que resulte, no todo ou em parte, dos aspectos ambientais da construtora XYZ. Tem uma série de outros conceitos aí que estão no procedimento, que vocês podem ver, mas nós vamos passar para o item seguinte, para dar continuidade na apresentação do procedimento. Quem tiver interesse em receber o procedimento escrito, basta enviar uma solicitação para o Promoqual Vida. E aí a gente encaminha via e-mail o padrão, o procedimento. Bom, o item 3 do procedimento padrão da construtora XYZ é o desenvolvimento. No 3.1 é programação e realização do levantamento. Então diz o procedimento: levantamento dos aspectos e avaliação dos impactos ambientais deverá ser realizado pelo menos. Por que isso é importante? Porque os processos produtivos sofrem variações. Notadamente, aqueles processos produtivos que não são padronizados, ou que são padronizados, mas que sofrem interferências do meio ambiente, produtos diferentes, pessoas diferentes, temperatura diferente. Então, deverá ser realizado pelo menos nas seguintes situações: na implantação do canteiro de obras ou novas instalações de escritórios, usinas, oficinas e depósitos. Então, toda vez que uma nova obra começa, tem que fazer essa avaliação. Da mesma forma, quando muda aquelas instalações que são permanentes, vamos dizer assim, mas que também podem sofrer mudança de layout ou qualquer outra alteração, como são as usinas, oficinas, depósitos, etc. Sempre que houver alterações importantes em qualquer elemento do filtro de significância. A gente vai apresentar o filtro de significância, aí vocês vão entender.
sempre que qualquer colaborador da construtora XYZ detecte a necessidade de atualização do levantamento. Para facilitar o acesso e a comunicação das partes interessadas, as partes interessadas são todas aquelas empresas, pessoas, comunidades que podem ser afetadas beneficamente ou negativamente pelo impacto ambiental. Então, um dos requisitos da norma, outro, fala que a empresa tem que detectar quem são as suas partes interessadas. Então, estou partindo do princípio que isso já está determinado num outro procedimento. Então, essa comunicação às partes interessadas, quando necessário. Então, a construtora estabelece quais são os canais competentes e também os profissionais de coordenação do seu sistema de gestão ambiental. Diretrizes específicas para consulta e comunicação são definidas no procedimento de comunicação que eu acabei de citar. O item 3.2, realização do levantamento. Então, a gente começa agora a definição da metodologia a ser utilizada pela construtora XYZ. O levantamento dos aspectos e avaliação dos impactos ambientais deverá ser realizado por profissionais integrantes do setor responsável pelo desenvolvimento das atividades, com assessoria, quando necessário, da equipe do Sistema de Gestão Ambiental, com a participação ativa dos líderes da área. Por que a construtora XYZ colocou isso? Porque quem conhece o processo produtivo e o seu detalhamento, e quem executa, põe em prática o processo produtivo, é quem sabe quais são os seus aspectos, impactos ambientais gerados e que efetivamente são os responsáveis pela geração dos impactos ambientais. Assim, o resultado do levantamento, esse levantamento que eu acabei de falar, deverá ser descrito na planilha de aspectos e impactos ambientais. Essa planilha de aspectos e impactos ambientais é apresentada no anexo A desse modelo de procedimento. Então, é uma planilha, a maioria das empresas utiliza essa planilha ela tanto pode ser física, pode ser eletrônica, lá no Excel, como existem vários programas informatizados para você estabelecer essa planilha, preencher essa planilha, inclusive birôs que dão consultoria específica para esse desenvolvimento. E é uma atividade bastante complexa e, de repente, a empresa precisa do apoio de consultoria. Bom, a planilha ela tem a data da emissão, porque ela tem vai ter um prazo aí de validade, o número da revisão para indicar qual é a revisão daquilo, porque às vezes você vai mudando em função daquelas mudanças que acontecem no processo produtivo, e aí vem o setor ou obra, no caso da construtora XYZ, a etapa da obra e o serviço propriamente dito que está sendo desenvolvido. Bom, depois vem as colunas. As primeiras 3 colunas é a identificação. E aí você vai identificar qual é a atividade, aspectos ambientais e os impactos ambientais. As colunas seguintes já é a análise da significância. Então você tem a incidência, a frequência, que eu identifiquei com a letra A probabilidade com a letra B, a abrangência com a letra C e a severidade com a letra D. Depois vem uma coluna em que são somados esses
4 itens: a relevância, o grau de impacto, a importância da incidência e a última coluna, a penúltima coluna, a significância daquele impacto ambiental. E na última coluna, então, vem comentários e controles. Percebe-se que no final dessa planilha tem uma simbologia. Não vou apresentar para vocês agora, porque a gente vai apresentar cada item desse nos itens seguintes. Bom, deverão ser emitidas, no mínimo, planilhas igual a essa para cada gerência do escritório central e também para cada obra. Por que isso? Porque os processos produtivos mudam, são diferentes, dependendo de cada segmento. É apresentado um exemplo de preenchimento da planilha mostrado no final desse vídeo. Então, a gente vai ter uma planilha que a gente vai apresentar aqui e que também pode ser enviada por e-mail, que apresenta um exemplo de preenchimento. Bom, o item para o preenchimento, então, dessa planilha, tem uma série de itens que devem ser observados. O primeiro, 321, identificar 321, número do item no procedimento da construtora XYZ. Identificação das atividades a serem realizadas no processo. A identificação das atividades a serem realizadas deverá ser executada por processo principal, serviço, etapa da obra, que está lá naquele início da planilha. Por exemplo, compras e contratação de serviços, construção das fundações, etc., etc., que são os vários itens e atividades que fazem parte da construtora XYZ. Para tanto, com base no mapeamento dos processos e layout das instalações, é fundamental conhecer o layout das instalações para você até poder identificar quais são os riscos e oportunidades daquele local e da forma que as atividades são desenvolvidas, quais são os recursos, máquinas, equipamentos e os insumos utilizados. Então, deverão ser identificadas as principais atividades a serem desenvolvidas para a consecução do processo e em avaliação. No caso de obras, além do mapeamento dos processos, deverão ser considerados dados do projeto. A obra é um produto único, que depende de cada projeto, das especificações desse projeto e das peculiaridades da região geográfica afetada pela obra. Cada atividade identificada deverá ser, então, transcrita no campo específico da planilha de levantamento de aspectos e impactos ambientais, que eu mostrei para vocês, é a primeira coluna, atividade, tarefa, então você vai descrever lá. Para cada atividade identificada, a gente acabou de identificar no item anterior, deverá ser relacionado no campo específico da planilha de aspectos e impactos ambientais os aspectos associados. Cada atividade poderá estar associada a um ou vários aspectos. Como base para a identificação dos aspectos, poderá ser utilizada uma listagem, que eu apresento, está no anexo C do procedimento, mas que eu apresento para vocês aqui. Também não vou ler todos esses exemplos, mas são exemplos que você pode considerar como base para você prever aqueles aspectos e impactos associados a cada atividade. Então, essa planilha ela tem duas colunas. Na primeira coluna estão descritos os aspectos e na segunda os impactos ambientais. Então, por exemplo, pegando lá, consumo de água é um aspecto ambiental. Você pode ter esse aspecto ou não, em função
do processo produtivo que você usa em função dos insumos, das máquinas que você tem, etc, etc. O impacto ambiental gerado por esse aspecto é o quê? A redução de recursos naturais. A água é um recurso natural. Vamos para um outro, geração de efluentes líquidos sanitários, lá no final dessa exibição que eu estou fazendo para vocês. O aspecto ambiental é a geração de efluentes líquidos sanitários. Então, todo banheiro vai gerar esses efluentes. O que esses efluentes podem gerar de impactos ambientais? Contaminação do solo, dependendo de onde eles são despejados, e também contaminação da água, do próprio lençol freático. Continuando com a nossa planilha, geração de resíduos, na primeira linha, geração de resíduos sólidos não perigosos. Plástico, papel, etc, etc. Não perigosos é que não interferem, teoricamente, na saúde do homem. O impacto gerado por esse aspecto é sobrecarga de aterros. Você vai gerar muitos resíduos sólidos e vai sobrecarregar os aterros que são disponibilizados para recolher e disponibilizar esses resíduos. Aí nós vamos lá para o descarte de resíduos perigosos, que é o último lá da lista. Resíduos perigosos já são resíduos que podem impactar a saúde do homem e de outros seres vivos, como baterias, pilhas, tôner, cartucho, lâmpadas fluorescentes, embalagens contaminadas. Tudo isso são resíduos considerados e classificados como perigosos. E o que eles podem gerar em termos de impactos ambientais? Contaminação do solo, contaminação da água, mais uma vez, e sobrecarga em aterros industriais, que podem ruir pelo excesso de carga neles depositados. Consumo de madeira é um outro exemplo. Impacto ambiental gerado, esgotamento de recursos naturais. E última linha, interferência na estabilidade geotécnica dos taludes. Processos erosivos, assoreamento e drenagem de cursos d'água, perda de solo, vegetação, e aí você tem os desabamentos. Finalmente, o último aspecto ambiental que eu vou citar é o acúmulo de água parada. Acúmulo de água parada, o impacto é a proliferação de vetores de doenças, como estamos agora vivendo, a dengue. Muito bem, chegamos no 323, item do procedimento padrão da construtora XYZ. O item é identificação dos impactos. Muito bem. Definidos os aspectos ambientais de cada atividade, que a gente colocou lá na planilha, que eu acabei de mostrar, para cada aspecto previsto deverão ser identificados os respectivos impactos associados e descritos no campo específico da planilha. Então, são as duas colunas seguintes, que aparece para vocês com uma setinha vermelha. São os aspectos e os impactos ambientais. 324, item 324 do procedimento padrão. Caracterização dos aspectos e impactos ambientais. O processo de caracterização dos aspectos e impactos para a gestão ambiental deve ser conduzido levando-se em consideração os itens previstos nas tabelas, que eu vou apresentar daqui a pouco, e ser registrado nos campos específicos previstos naquela planilha geral
que é o anexo A, planilha de levantamento de aspectos e impactos ambientais. Então, esses itens, né, de avaliação são as colunas que eu apresento aí com a setinha vermelha. A primeira, incidência; a segunda, frequência, que é a letra A; a terceira, probabilidade, que é a letra B; a quarta, abrangência, que é a letra C. Daqui a pouco a gente fala do resto. Bom, nessa planilha você tem o critério de classificação estabelecido pela construtora XYZ. Aí você pode perguntar, mas isso é um padrão? Não, não é um padrão. Mas, de forma geral, as empresas, seja de que segmento for, elas utilizam alguma coisa parecida com isso. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do seu estágio de desenvolvimento do seu sistema de gestão ambiental. Bom, o primeiro item a ser classificado é a incidência. A incidência ela pode ser direta ou indireta. Direta, se o aspecto está associado às atividades executadas pela construtora XYZ, quer dizer, diretamente executadas pela construtora XYZ, porque o processo produtivo pode ter terceiros, né? E indireta, se o aspecto está associado às atividades desenvolvidas por fornecedores, prestadores de serviços que atuam no canteiro de obras ou nas instalações da construtora XYZ. Depois vem a frequência. A frequência pode ser 1, 2 e 3. A frequência é 1 quando ela é baixa frequência na ocorrência daquele impacto, ou seja, a construtora XYZ fez essa classificação. Ocorreu uma vez ou nunca ocorreu, frequência baixa. Você põe lá o número 1. Pode ser média, ocorre uma vez ou nunca ocorreu. E pode ser alta, que seria o número 3. Alta frequência na ocorrência do impacto. Ocorre frequentemente. E esse frequentemente é 3 vezes no ano. Isso foi estabelecido pela construtora, não é o padrão. A probabilidade também pode ser 1, 2 e 3, é a probabilidade de ocorrer aquele impacto. Então, a perspectiva de ocorrer aquele impacto. Então, pode ser baixa probabilidade, média ou alta, né, de ocorrer o impacto. Naturalmente, é em função dos riscos que você vai avaliar do processo produtivo, em função dos insumos que você utiliza, etc. Aspecto seguinte é a abrangência. A abrangência pode ser pequena, média ou grande. Pequena, o impacto é restrito a um setor no qual a atividade é naturalmente desenvolvida. Por exemplo, você está manuseando um determinado produto e ele cai, derrama na bancada do laboratório. Média, o impacto é restrito à área da construtora XYZ. É o derramamento, que pode correr por uma tubulação de efluentes pluviais e contaminar áreas dentro do canteiro de obras, ou nas oficinas, ou nos depósitos, ou nos escritórios. E a abrangência é grande, quer dizer, 3, o impacto extrapola a área da construtora, afeta as demais partes interessadas naquele processo produtivo. Bom, nós deixamos a coluna da severidade sem falar dela, então vamos falar agora. Para o cálculo da severidade deverá ser considerado o tipo de impacto e a descrição da classe apresentada numa tabela, também estabelecida como padrão nesse procedimento da construtora XYZ. Caso o tipo de impacto identificado não se enquadre naqueles previstos na tabela,
para avaliação, deverá então ser consultado o gerente do sistema de gestão ambiental, que tem um grande conhecimento sobre isso e certamente vai poder ajudar nessa consultoria interna. Aí está a planilha, avaliação da severidade. Da mesma forma que a planilha anterior, você tem os tipos de impacto e o grau que corresponde naquela classificação. Contaminação do solo. Lembram que é um dos impactos que aparece? Agora nós estamos falando dos impactos. Contaminação do solo pode ser alta, média ou baixa. Alta, naturalmente, se os resíduos são classificados como perigosos. E baixa se os resíduos são classificados como não perigosos, que são a maioria dos resíduos inertes. Resíduos inertes, como areia, na maioria são produtos cerâmicos. Né? Contaminação da água é outro exemplo, outro tipo de impacto que pode ter a sua severidade avaliada. E aí você tem alta, média e baixa, 3, 2, 1. Alta é a presença de metais ou óleos e graxas ou efluentes que precisam passar por tratamento. São resíduos que estão presentes na água, como o óleo, por exemplo, e que você não pode descartar nem no esgoto e nem na rede pluvial. E ela é baixa se as águas passíveis do descarte podem ser descartadas sem passar por um tratamento. E assim vai. Eu não vou ler todos os itens previstos na tabela, para a gente não ficar com um vídeo aula muito grande. Vou ler o último, é esgotamento de recursos naturais. Aí alta, média e também baixa. Alta é o consumo elevado de recursos ou que estão vinculados aos objetivos e metas ambientais, aqui no caso da construtora XYZ. Exemplo, aqueles que dependem da quantificação ou da liberação do órgão ambiental. Então, se um determinado produto depende da liberação de um órgão ambiental para ser utilizado e aplicado ou transformado, ele passa a ter um grau de severidade alto. E ao contrário, baixo, consumo baixo de recursos, quantidades consideradas pequenas ou ocorrem de forma isolada em algum processo. Muito bem, aí vamos para o cálculo da relevância, que é o item 325 do procedimento padrão da construtora XYZ. A relevância do impacto será obtida através da soma dos graus atribuídos para a frequência, mais a probabilidade, mais a abrangência, mais a severidade. Aí eu apresento para vocês embaixo a planilha, né, com os aspectos e impactos ambientais, e indico com as setinhas as duas colunas que vão ser preenchidas com o resultado dessa classificação. Aí, para o cálculo da relevância, a construtora estabeleceu essa planilhazinha. Então, tem um somatório do item A, B e C e D. Então, o A a frequência, o B a probabilidade, o C a abrangência e o D a severidade. Somado esses 4 itens, você pode ter 11 ou 12, 7, 8, 9 ou 10 e ainda mais uma, 3, 4, 5, 6. Foram os níveis que a construtora estabeleceu. E aí as siglas que ela usa nisso, 11, 12 é muito relevante, 7, 8, 9 ou 10 é relevante e 3, 4, 5 e 6 não relevante. Bom, feita essa avaliação, você leva o resultado lá para a planilha e você está seguindo com a classificação. O próximo item é o 326 do procedimento padrão, cálculo do grau do impacto ambiental. Para o cálculo do grau de impacto ambiental, inicialmente deverá ser efetuado
o cruzamento da frequência com a probabilidade mediante a utilização dessa matriz que eu estou aí projetando para vocês. Então, é uma matriz que numa coluna tem a frequência e nas outras tem a probabilidade daquilo acontecer. A gente já colocou isso lá naquelas colunas específicas da planilha, quando iniciamos a avaliação. Então, o procedimento padrão da construtora XYZ prevê frequência 1, 2, 3, probabilidade 1, 2, 3. Vocês lembram, né? Agora aqui é feito a multiplicação da frequência pela probabilidade. E aí a matriz estabelece o resultado que pode acontecer. O resultado mais alto é frequência 3 com probabilidade 3, que dá 9. Frequência 1 com probabilidade 1 dá 1, etc. Você vai multiplicando para poder compor o seu item. Para compor o grau de impacto ambiental. Como resultado do cruzamento da matriz frequência versus probabilidade, deverá ser procedido o cruzamento, a soma da frequência e probabilidade com a severidade, que nós também já colocamos lá na planilha, mediante a aplicação da planilha que eu projeto agora para vocês. Essa é uma planilha de frequência e probabilidade correlacionada, somada com a severidade. Então, se a frequência e a probabilidade for 1 e a severidade for 1, o grau do impacto vai ser 2, porque é uma soma. E vai assim em diante. Se a frequência e a probabilidade for 9 e a severidade 3, você vai chegar ao grau de impacto 12. Bom, aí a construtora pegou esses graus de impacto, lembra que o requisito são os riscos gerados, né? Então, a construtora XYZ pegou os graus de risco que podem ser gerados pelas suas atividades e classificou em riscos triviais, moderados, substanciais e intoleráveis. Riscos triviais, pintou de verde, vai até o grau de impacto 4. Riscos moderados, vai do 5 até o 7. Riscos substanciais, vai de 8, 9 até o 10. E riscos intoleráveis, 11 e 12. O resultado disso obtido deverá ser registrado no campo específico da planilha. Estou mostrando aí para vocês que é a coluna relativa ao grau de impacto. Muito bem. Nós temos mais 3 colunas para preencher. Vamos ver. Análise da importância da incidência do impacto ambiental, que é o 327. Para a análise da importância da incidência, deverá ser considerado algumas questões que você vai fazer para a equipe de produção ou para o gerente do sistema de gestão ambiental. A incidência direta desse impacto. B. O grau do impacto ambiental resultou em moderado, substancial ou intolerável. Então, vocês percebem que sai dessa lista o que é trivial. Foi o que a construtora XYZ considerou. C. A legislação ou outros aspectos aplicados, regulamentos ambientais, municipais, estaduais e federais, ou internacionais, e ou normas técnicas associadas, notadamente as normas da ISO e da ABNT, além de licenças, autorizações, são coisas específicas, né, que a gente considera como requisitos legais. Então, isso é importante para você
avaliar a incidência do impacto ambiental. Outra pergunta: há demandas das partes interessadas? As partes interessadas a gente já descreveu, reclamações, carta ou declaração de princípios ou outras exigências de organismos não governamentais. Há na política de gestão ambiental da construtora XYZ referência ao impacto na forma de declaração de princípios sobre o sistema de gestão ambiental, porque se está na política, esse item tem que ser aplicado, tem que ser considerado. Bom, vamos fazer agora a análise da importância da incidência. Então, você vai pegar as respostas que você deu àquelas questões anteriores e vai avaliar. Você vai classificar, aí você tem 3 itens, você pode, 3 estágios, como não importante, importante ou muito importante. Vai ser não importante se apenas uma das respostas for sim, e também exceção se uma resposta for para a questão C. Lembra que a questão C é requisito legal. Então, requisito legal é requisito legal, você não tem alternativa, você tem que classificá-lo como muito importante, porque se você deixar de cumprir, a sua empresa pode ser autuada, multada, até fechada. Vai ser importante se pelo menos 2 das respostas às questões anteriores forem sim. E vai ser muito importante se todas as respostas forem sim. Então é muito importante mesmo. O resultado obtido deverá ser registrado no campo específico da planilha de levantamento de aspectos e impactos, que é o nosso anexo A. Então tem lá uma coluna que eu estou projetando para vocês, que é a importância da significância. Agora nós vamos para a significância propriamente dita. Muito bem, pegando a planilha, você cruza o grau de impacto, lembra que é o trivial, moderado, substancial e intolerável, que a gente acabou de classificar, e a importância da incidência, que foi a penúltima coluna. Não importante, importante e muito importante. Aí você vai cruzando uma com a outra. Se é trivial o grau de impacto e não é importante aquele impacto, vai ser NS, não significante. Se o grau do impacto é trivial e a importância da incidência é importante, o grau de significância continua não significante. Mas se passa a ser muito importante, ou seja, o grau de impacto trivial com a importância da incidência muito importante, aí ele já passa a ser moderadamente significante. E você vai desenvolvendo o cruzamento de uma com outra até chegar no intolerável. O intolerável é aquele risco que você não pode correr. E, para tanto, você precisa modificar o seu processo produtivo, ou insumos, para poder mitigar ou eliminar esse risco. Então, se o grau de impacto for intolerável, a importância da incidência não importante, ele vai ser classificado como substancialmente significante. Se o grau de risco de impacto for intolerável e a importância da incidência for importante, ele também é classificado como substancialmente significante. Da mesma forma, se for intolerável e a incidência for muito importante. Bom, faz-se essa análise. O resultado, então, da análise da significância, não significante, moderadamente significante e significante ou substancialmente significante, deverá ser lançado no campo específico previsto na planilha de aspectos e impactos da consultora XYZ, que é o anexo A, naquela coluna que aparece a setinha, que é a significância.
Bom, continuando, a empresa, consultora XYZ, apresenta no seu item 3.3 do seu procedimento padrão diretrizes para a gestão dos impactos. Que impactos? Esses impactos que foram classificados na planilha de aspectos e impactos. Considerando a análise da significância estabelecida para cada aspecto impacto ambiental, lembra que o aspecto ambiental pode gerar vários impactos. Especial atenção deverá ser dada ao seu gerenciamento daquele aspecto impacto, para garantia da implantação de medidas que sejam mitigadoras. Assim sendo, deverão ser observadas dentro da consultora XYZ, no seu sistema de gestão ambiental, as seguintes diretrizes. Significância, não significante. Então, está aí as 3 colunas. A significância não significante, portanto, os controles a serem implementados para aquele aspecto, impacto ambiental daquela atividade produtiva, não são requeridos controles operacionais. Devem ser feitas considerações sobre uma solução de custo mais eficaz ou melhorias que não imponham uma carga de custos adicionais, porque isso é muito importante por causa do custo final do produto. É requerido o monitoramento para assegurar que aqueles controles são mantidos. Porém, isso no caso de existirem os controles, né? Os mesmos devem ser citados na coluna de comentários da planilha A. A gente acabou de projetar essa planilha, que é a última coluna. Aí, ainda a construtora XYZ coloca algumas observações. Para os impactos com situação operacional de emergência, se as situações de emergência puderem ser controladas com recursos da própria área, podem ser previstas ações, medidas mitigadoras em procedimentos específicos. Caso contrário, as mesmas deverão ser incluídas no plano de atendimento à emergência. Plano de atendimento à emergência é uma exigência da norma para acidentes, incidentes que possam ter desdobramentos e gerar impactos ambientais que possam afetar as partes interessadas. Aquele exemplo que eu dei do vazamento de uma bancada de um produto químico. Se ela ficou no âmbito da bancada, esse setor pode ter um kit ambiental de mitigação, com serragem, com alguns produtos para poder conter aquele vazamento e depois aquilo vai ser descartado como um resíduo perigoso. Significância, moderadamente significante. Bom, impacto ambiental que foi reduzido ou se encontra a um nível que pode ser suportado pela empresa, porque ele é moderado, porém, são requeridas medidas de controle. Medidas de controle são medidas que controlem, que monitorem aquele aspecto para que o impacto não ocorra, ou se ocorrer, que seja em situação controlada. Essas medidas, tais como procedimentos operacionais, monitoramento e medição, ordem de serviço. A ordem de serviço você estabelece para desenvolver uma atividade que precisa de uma autorização, de uma análise dos aspectos, impactos ambientais específicos, são coisas que podem acontecer eventualmente. Então você emite essa ordem de serviço, descreve todos os aspectos, impactos ambientais e todos os profissionais que participam daquela equipe de desenvolvimento assinam essa ordem de serviço. Procedimentos para atendimento de emergências, que a gente já citou, o plano de emergência, que é feito pela empresa para atender os incidentes. Os critérios operacionais devem ser definidos em procedimentos escritos e documentados. E na coluna observações,
a construtora XYZ colocou: para perigos com situação operacional de emergência, devem ser previstas obrigatoriamente ações, medidas mitigadoras em um plano de atendimento à emergência. A norma exige esse plano, né? Ele é feito por pessoas que tenham conhecimento de prováveis incidentes e das medidas que você vai ter para reduzir os efeitos desse impacto ambiental. Significante é o próximo item, né, de significância. E aí, os controles seriam o impacto que foi reduzido, quer dizer, o impacto que foi reduzido é que você mudou o seu procedimento produtivo, mudou os recursos que você utiliza, os insumos, né? Você substituiu, por exemplo, um produto químico que tem tal efeito por um outro produto químico cujo impacto é menor. Se encontra num nível que pode ser suportado pela empresa, porém são requeridas medidas de controle. Os impactos devem ser anualmente analisados para verificar a necessidade de ações complementares com a finalidade de melhorar as condições do local em que o trabalho é desenvolvido. Diferente do anterior. Agora, você precisa avaliar aquilo, os itens que você monitora, anualmente. E anualmente ser aplicada uma melhoria contínua naquele processo. Como observação, é obrigatório o estabelecimento de controles operacionais, devem ser feitos esforços para reduzir os impactos e os riscos emergenciais. As ações de controle podem requerer investimentos com custos significativos. As medidas para redução do risco devem ser implementadas dentro de um período definido em planos de ação específicos. Para perigos com situação operacional de emergência, devem ser previstas obrigatoriamente ações e medidas mitigadoras em um plano de atendimento à emergência. Lembra do plano de atendimento à emergência? Nesse caso, todos esses impactos devem fazer parte. Eu falei aí do monitoramento, mas não citei um exemplo. Por exemplo, um monitoramento é você monitorar a quantidade de particulados que é emitida na atmosfera pelas suas atividades produtivas. Você pode ter filtros que mitigam essa emissão, mas você precisa monitorar se os filtros efetivamente estão fazendo o papel que eles têm que representar. E substancialmente significante, a atividade não deve ser iniciada ou continuada até que o aspecto impacto seja reduzido. Se não é possível reduzir o impacto, o trabalho tem que permanecer proibido de ser executado. São atividades que precisam daquela autorização, daquela ordem de serviço para serem desenvolvidas. As observações, estes aspectos, impactos ambientais, devem ser considerados inaceitáveis, devendo ser tomadas medidas preventivas ou tomadas providências urgentes para a redução da significância desse aspecto. Você vai mudar o processo produtivo, vai mudar os insumos e vai reavaliar ele. Muito bem. Para concluirmos, eu apresento a vocês um exemplo de preenchimento da planilha de levantamento de aspectos e impactos ambientais. Naturalmente, são muitas as atividades, os processos produtivos. Nós pegamos um exemplo e colocamos aqui os impactos, os aspectos e os impactos ambientais gerados. O exemplo que a gente pegou é a área de manutenção e reparos de equipamentos. Para o desenvolvimento das atividades da área de manutenção e reparo de equipamentos são usados vários itens. O uso de equipamentos de corte, guilhotina, tesoura,
para corte das chapas, uso de torno, uso de furadeira, uso de lixadeiras, uso de planas, retífica de planas, uso de esmeril, uso de ferramentas manuais, soldas, oxoacetileno, soldas elétricas, confecção de estruturas de perfil, uso de serra policorte, uso de prensas e serras, recondicionamento de peças, uso de água para refrigeração ou óleo, lubrificante, usinagem de peças no próprio equipamento, troca de mangueiras, lavagem de peças, recuperação e armazenamento de óleos usados na limpeza da oficina. Aparentemente, isso é extremamente complexo, a quantidade de itens que eu apresentei. Mas lembrem-se que quem define os aspectos, impactos ambientais, é o processo produtivo. E quem é que conhece o processo produtivo? Quem executa a atividade. Então, isso fica muito facilitado, porque quem executa a atividade lá na oficina de manutenção e reparos, conhece isso aqui e em segundos ele lista tudo isso, descrevendo inclusive a sequência do processo produtivo. Muito bem, chegamos então a essa matriz. Naturalmente, não deu para analisar todos aqueles itens, mas pegamos alguns itens que eu passo a comentar com vocês para vocês terem um exemplo preenchido. Apesar disso, se vocês quiserem o modelo da planilha preenchido, eu mando para vocês por e-mail, é só solicitar. Bom, o primeiro item que eu coloquei é consumo de água. Consumo de água é um dos aspectos ambientais gerados por aquele processo produtivo. E qual é o impacto para esse aspecto ambiental? É a redução dos recursos naturais. Que recurso natural? A água. Não importando se é água tratada ou não é tratada, mas é a água. Aí você vai classificando em função da construtora XYZ, da atividade desenvolvida por aquela construtora naquela oficina de manutenção e reparos. Não é padrão para todas as empresas, todos os procedimentos produtivos. Incidência foi classificado como D, é incidência direta. Quem gera esse aspecto ambiental é a própria construtora XYZ. Aí vem depois a frequência, a probabilidade, a abrangência e severidade. Foi tudo classificado como 1. Né? Não frequente, baixa probabilidade, reduzida abrangência e severidade baixa também. Aí você tem que somar o A com B com C com D para achar a relevância. Então, relevância, chegou-se à conclusão que não é relevante em função do cruzamento desses itens anteriores. Para calcular o grau de impacto, foi feito aquela matriz de cruzamento, lembra do grau de impacto? Foi avaliada, foi comparado e chegou-se a um grau de impacto trivial, a um risco trivial. Finalmente, a importância da incidência não importante. E a significância? Significância é não significativo, não significante, por causa das classificações que foram feitas nas colunas anteriores. Então, comentários da construtora XYZ e controles que ela estabeleceu. Monitorar o indicador específico e o atendimento à meta de redução de consumo. Significa que a construtora XYZ tem um indicador para consumo de água, que ela deve todos os meses levantar as quantidades, ou diariamente, ou trimestralmente, depende, o indicador é de cada empresa. E aí você tem que monitorar esse resultado para ver se você está mantendo, piorando ou melhorando a atividade. Em função disso, tem uma meta, e se a meta está sendo atendida, essa meta pode ser modificada mais rigorosamente, etc. Muito bem, vamos pegar a última linha para a gente
apresentar o segundo exemplo. Descarte de resíduos perigosos. Resíduos perigosos são resíduos contaminados com óleo e ou outros produtos químicos que são usados na oficina de reparos, como, por exemplo, diluentes, graxa, etc. Isso é o aspecto. E qual é o impacto disso? Contaminação de solo e águas e ou sobrecarga de aterro industrial. Os resíduos perigosos não são descartados, não podem ser requisito legal em qualquer lugar. Então, tem que ter uma empresa que receba isso, que tenha uma licença ambiental para receber esse resíduo. E você não pode descartar ou deixar ele ter contato com a água ou com o solo, etc., senão você vai contaminar tudo. Bom, aí foi feita a avaliação, a incidência direta. Quem é que gera esse aspecto impacto? A construtora XYZ. Qual é a frequência? É 2. Já subiu aí a frequência. Qual é a probabilidade? A probabilidade também foi 2. Qual é a abrangência? A abrangência ficou com 1, porque a oficina deve ter algum controle, alguma canaleta dos efluentes que são gerados dentro da oficina, que conduzem isso para uma caixa de separação de água, óleo, etc. E aí ela tem um instrumento de controle para isso. Então, tendo um instrumento de controle, você diminui a abrangência, porque o risco fica dentro daquele setor especificamente. Depois vem a severidade aí é 3. É um requisito legal. E aí você faz a soma de A, B, C e D e você chega ali ao grau 8. Essa relevância, então, é alta. Calcula o grau de impacto utilizando aquela matriz de correlação e o grau de impacto foi considerado significativo. Quando o grau de impacto é significativo, você cruza o grau do impacto com a importância da incidência, que é a próxima coluna, e você vai achar a significância daquele impacto ambiental. Nesse caso, foi o significativo com o importante da incidência, chegamos a uma significância substancial. Sendo substancial, observar as diretrizes do plano de gerenciamento de resíduos, monitorar o indicador específico e o atendimento à meta de redução de geração. Plano de gerenciamento de resíduos é requisito legal. A empresa tem que montar um plano. Nesse plano, ela vai indicar os resíduos que são gerados no seu processo produtivo, vai classificar, vai quantificar e vai especificar que tratamento vai ser dado àquilo em termos finais de descarte. Dentro desse plano, então, vão aparecer aqueles itens que eu falei, por exemplo, a canaleta de coleta dos efluentes contaminados. Precisa monitorar o indicador específico, deve ter um indicador de controle da incidência de contaminação, etc. E o atendimento à meta de redução da geração desse resíduo. Você passar aumentando ou diminuindo a geração desse resíduo perigoso. Muito bem. Segue aí vários outros exemplos que eu apresento para vocês, como descarte de sucata metálica, recuperação de óleo usado na reciclagem, reaproveitamento de peças e sucatas, emissão de fumaça preta. São vários itens aí que podem estar presentes, vários aspectos presentes nas atividades de oficina e manutenção. Bem, concluímos. Não se esqueça, se você desejar receber cópia do modelo de procedimento e do modelo de planilha preenchida, você tem que entrar em contato conosco para que a gente possa mandar isso por e-mail, por WhatsApp.
Então, essa videoaula te ajudou? Emita um comentário. Estamos sempre atentos para atender aos seus comentários e solicitações. Não se esqueça de assinalar se gostou ou não gostou desta videoaula. Para nós é muito importante até para a promoção, para a produção de novas videoaulas de assuntos específicos a serem tratados. Se inscreva no Promoqual Vida e acione o sininho para ficar ciente da nossa programação. Obrigado por você ter estado aqui. Grande abraço. Saúde.